dia a todos, graça e paz, vocês estão bem? Muito bom estar com você agora pela manhã. Nós estamos nesse momento, nesse tempo, né? Fazendo nossas lives, transmitindo ao coração de vocês. E eu peço que nesse momento, onde nós vamos ouvir a palavra de Deus, nesse domingo pela manhã, o tema desse dia é pensamento certo e pensamento errado, né? É difícil, obviamente, alguém admitir que pensa errado, não é? Mas uma coisa eu quero te dizer, tem muita gente pensando errado, achando que está pensando certo. E como que faz então para eu pensar certo? Obviamente que a única forma de a gente analisar nossos pensamentos e verificar se o que pensamos está alinhado ou desalinhado é por meio daquilo que Deus pensa. Ele é o nosso modelo. Jesus Cristo é o nosso modelo. Então, nesse momento, eu quero orar com você para iniciar esse tempo de ministração. Eu não sei onde você está nesse momento, está deitado, está sentado tomando teu café da manhã ou está com a família. Eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo que vai ser dito. É para honra e glória de Deus e para a nossa saúde espiritual. Amém? Pai, obrigado em nome de Jesus Cristo, que o teu Espírito Santo conduza esse momento. Que tudo que venhamos falar aqui seja para benefício do teu reino, benefício, Senhor Deus, dos teus filhos. Em nome de Jesus, usa-me, guia-me com teu Espírito a dizer e toca no coração das pessoas, ilumina a mente de cada um nesse momento, para que todos possam compreender qual seja a tua boa, perfeita e agradável vontade, em nome de Jesus, graças a Deus. Queridos, antes de qualquer coisa, eu quero indicar, eu não estou com esse livro aqui, ele é um livro bem pequenininho e eu doei, eu abençoei uma pessoa. Eu sempre faço isso, sempre que quando posso eu abençoo as pessoas com livros. Boas literaturas vão edificar a fé das pessoas. A fé vem pelo ouvir. Agora esse ouvir não precisa ser realmente aqui, né? Pode ser que você esteja lendo e ouvindo a palavra de Deus. É exatamente isso. Estamos absorvendo a palavra está entrando, a palavra está edificando. Existe um livro do irmão Kenneth Hagin, pequenininho, Pensamento Certo ou Errado. Eu indico a você. Esse livro mexeu muito comigo há muitos anos atrás. Há mais de 10 anos atrás, Deus falou muito comigo e de lá para cá eu tenho tomado cuidado com aquilo que eu penso ou com aquilo que eu decido pensar. Duas coisas precisam ser claras, precisam ficar claras. Pensamento é algo que pode chegar. Agora, pensamento premeditado é algo que eu promovo. Ou seja, se eu promover algo que é premeditado, é algo que eu já tenho dentro de mim e eu começo a maquinar sobre essas informações. Você concorda comigo? Agora, e pensamento que chega? O que você faz? Eu aprendi uma coisa com o fundador do Ministério Verbo da Vida, o pastor Bud, que já está com o Senhor. Ele dizia o seguinte: passarinho não está impedido de voar em cima de nós, das nossas cabeças. Isso eu não posso impedir. Agora eu posso impedi-los que eles façam ninho sobre mim. Isso é para fazer uma boa análise. Pensamentos que chegam nem sempre são pensamentos corretos. Mas uma coisa eu tenho a oportunidade de fazer com eles: avaliar se esses pensamentos vêm da parte de Deus ou não. Porque se eles chegam e tentam se instaurar como verdade dentro de mim, eu tenho a oportunidade de matá-los na mente. Quero dizer a você que muitas das informações que têm chegado nesses dias vêm trazendo terror, pânico, medo, angústia. Muita gente preocupada agora com o amanhã, porque agora não é somente a situação da doença, mas é a situação da vida, né? E aí, vamos fazer o que da vida? Nem todo mundo está num conforto isolado de uma forma fácil e boa. Pelo contrário, a grande maioria nesse momento está curtindo um isolamento, vivendo um isolamento do qual não gostaria de viver, porque precisa pagar contas, precisa trabalhar. E aí o que acontece? Pensamentos começam a chegar. E os primeiros pensamentos que chegam: e agora? Vou fazer o que da vida? O que eu vou fazer? Como que eu vou fazer? E a ansiedade começa a crescer. Então eu quero nesse momento, irmãos, trazer uma palavra a você sobre pensamento que pode alterar o rumo das coisas. Entenda,
Uma vez, Deus falou assim para Jeremias. Isso está no capítulo 29, versículo 11 do livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Ei, Jeremias, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. São pensamentos de paz e não de mal, para o fim que você desejar. Avalia comigo. Eram tempos difíceis também. Eram tempos complexos. Porém, Deus veio mostrar que Ele tem pensamentos a nosso respeito. Os pensamentos de Deus estão, nesse momento, fluindo e não param de fluir através da sua palavra. O que Deus pensa é algo definido para sempre. Está escrito assim, que a palavra de Deus está firmada no céu, de eternidade em eternidade. Ou seja, Deus não muda. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa do que disse. Ou seja, o que Deus pensava lá atrás é o que Deus pensa hoje e é o que Deus vai continuar a pensar. Eu cheguei à seguinte conclusão. Paulo uma vez falou, sede, pois, meus imitadores, como eu sou de Cristo. Jesus só fazia o que via o Pai fazer. Analisem comigo. É um grande modelo? Jesus é o nosso modelo. Todos aqueles que se inspiram nos pensamentos de Deus permitem com que suas mentes sejam renovadas e tratadas. E quando falamos de mente, falamos de emoções. Em Provérbios 23, se eu não me engano, no versículo 7, na parte A, Salomão disse algo interessante. Assim como imagina em sua alma, assim é. Não é sério isso? Você vê que a imagem que nós geramos e projetamos sai das nossas mentes. Ainda que a gente não tenha visto algo com os nossos olhos, a nossa mente é capaz de projetar imagens. E muitos nesses dias estão projetando imagens caóticas, projetando imagens que vão gerar problema. A partir do momento que uma imagem é gerada no teu consciente ou no subconsciente e você passa a nutri-lo aquilo, você faz daquilo uma crença. Você estabelece um paradigma. Isso é perigoso. Queridos, a palavra de Deus ela veio para iluminar, trazer iluminação da mente. A iluminação da mente vem com o conhecimento daquilo que é espiritual. As coisas espirituais se discernem espiritualmente. O que nós estamos pensando nesses dias? É certo ou é errado? Queridos, se você disser para mim que o que está acontecendo lá fora é um caos, isso é verdade. Agora, se você disser para mim que isso pode te afetar, aí você está fazendo disso uma verdade. Qual é a verdade que você vai acreditar? Nem toda verdade é para você. Sabia disso? O mundo vive em crise desde que o homem caiu em pecado. A crise foi instaurada de várias maneiras, ela tem se manifestado pelos séculos e séculos. Nossos antepassados já viveram outras crises. Quero dizer para você que a palavra de Deus, quando chega e renova a nossa mente, ela nos transforma por dentro e nos faz projetar imagens das quais a gente decide vivê-las. Assim como imagina em sua alma, assim é. Então avalia comigo. Quer dizer que se eu começar a projetar imagens corretas e eu deixar com que a palavra venha nutrir o meu espírito, eu não só imaginarei coisas boas, como também começarei a falar coisas boas. E a partir do momento que eu começo a falar coisas boas, ei, você nasceu de novo? Você é um cristão? Você é um homem cheio do Espírito, uma mulher cheia do Espírito? Quero dizer para você que a palavra não voltará vazia. Projete, permita com que a sua mente nesses dias venha processar pensamentos certos. Não deixe com que as informações, por mais verdadeiras que possam ser, venham tomar a sua mente e estabelecer crenças e padrões a respeito dessas coisas. O padrão que nós decidimos colocar como verdade dentro da gente é o que Deus pensa sobre nós. Eu quero que você abra nesse momento, peço a você que está na sua casa, se puder abrir sua Bíblia, eu quero que você vá comigo até o livro de Filipenses, a carta, na verdade, aos Filipenses. Essa carta é maravilhosa. Essa carta é denominada pelos estudiosos como a Carta da Alegria.
Agora, como eu já falei muitas vezes em nossa igreja, falando sobre a carta aos Filipenses, essa carta foi escrita na cadeia. Pensa aí, a carta da alegria foi escrita na cadeia. Pode alguém estar feliz numa cadeia? Pode alguém estar feliz numa masmorra? Qual era o nível de crise que Paulo enfrentava no momento que ele disse as palavras que disse aos Filipenses? Que são palavras incríveis, a carta aos Filipenses é maravilhosa. Eu quero dizer para você que naquele momento Paulo decidiu ficar com os pensamentos de Deus. Ele decidiu fazer da sua mente um lugar onde Deus pudesse usar para projetar imagens das quais não só ele viveria, mas todo o povo de Deus. Porque essa carta veio hoje fazer parte da nossa vida. Ela é herança para a igreja. Não é interessante isso? A imagem que Paulo decidiu projetar era a imagem da alegria. Qual é a imagem que você está projetando nesses dias através do que você tem pensado? O que você decidir pensar, irmão, é exatamente o que você vai projetar como verdade. Isso pode se estabelecer como um sistema de crença. E um sistema de crença, irmãos, quando fincado, ele vai nortear a sua vida. Tem uma frase do irmão Rick Renner, um homem de Deus, um escritor, do qual eu quero indicar os livros dele a você. Sem medo algum, os livros do irmão Rick Renner são maravilhosos. E ele diz que pensamentos que te influenciam a mente têm grande poder sobre o seu futuro. Ele está certo. O que influencia a minha mente agora vai ter poder de decisão no meu futuro. Quando eu avanço em pensamentos dos quais eu coloco para dentro e pensamento vem, sentimentos surgem, situações são geradas. Parou para pensar que é uma reação em cadeia? Que tudo parte de um pensamento? Pessoas têm pensamentos bons e criam coisas boas. Pessoas têm pensamentos ruins e criam coisas ruins, geram coisas ruins. Olha o que Paulo fala no 4º capítulo da sua carta aos Filipenses, no versículo 8. Eu quero que você acompanhe comigo, por favor. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se existe alguma virtude e se há algum louvor nessas coisas, então seja isso que ocupe os pensamentos de vocês. O que também aprenderam e receberam e ouviram de mim, olha que coisa maravilhosa, e ouviram de mim, e o que viram em mim, isso ponham em prática, e o Deus de paz estará com vocês. Não é lindo? Avalia comigo o poder do pensamento certo. Como eu vou pensar certo nesses dias onde as informações chegam para trazer somente caos, para falar somente daquilo que o diabo está fazendo? Eu quero dizer para você que Paulo, esse mesmo Paulo, que fala sobre pensamento e fala muito bem, ele estava falando do poder de projetar aqui. Ó. Tudo começa aqui. A fé vem pelo ouvir, mas o ouvir pela palavra de Deus. Se os seus pensamentos não estiverem conectados com a verdade, em algum momento você vai gerar outro tipo de verdade, ainda que seja uma mentira. E uma mentira colocada para dentro e acreditada, eu vou dizer para você, pode gerar uma verdade na vida de alguém. E essa verdade vai conduzi-la ao fracasso, à tristeza, à angústia. Tem gente que antes desse vírus aparecer, já dizia estar com enfermidades mesmo sem tê-las. Tem pessoas que desenvolvem sintomas porque decidem acreditar que estão enfermas. Eu vou te contar uma breve história que aconteceu com uma tia minha. Num momento da vida ela começou a sentir algumas dores. E ela começou a nutrir aquilo. E ela começou a dizer que estava com câncer. Que ela tinha certeza que estava com câncer.
E ela começou a falar, e quanto mais ela falava daquilo, ela é irmã da minha mãe, a dor aumentava, os sintomas cresciam, até que a situação chegou no seguinte ponto. Ela foi fazer exames e o médico disse, você não tem nada. E não é interessante isso? A mente dela nutria. A mente dela nutria essa situação. Até que um dia a palavra de Deus chegou com força na vida dela. E ela percebeu que ela era curada e livre desse mal. Mas você vê o poder que a mente tem de produzir reações em cadeia? O nosso corpo, irmãos, ele recebe o reflexo daquilo que a gente alimenta na nossa mente. Tenha uma mente pura e sã nesses dias. Renove a sua mente com o poder da palavra de Deus e as coisas vão começar a fluir diferente, porque assim como imagina em sua alma, assim é. Então o que eu vou fazer? Vou imaginar exatamente como Deus imagina. Jeremias, eu é que sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito. E eu vou dizer, agora fale o seu nome. Eu vou dizer o meu. Juliano, eu sei os pensamentos que Deus tem sobre mim. Sabe de uma coisa? O que Deus está pensando sobre você agora é bom, perfeito e agradável. Nesse domingo, irmãos, onde começa mais uma semana, da qual a gente nem imagina como vai ser toda a semana naturalmente falando, eu, pela fé, posso gerar e projetar na minha mente e com a palavra que sai da minha boca e não volta vazia, eu declaro que a semana vai ser uma bênção de boas realizações, seja em casa ou não, seja onde for. Queridos, Deus está trabalhando para nos favorecer nesse exato momento. Nós estamos passando por uma crise e nós vamos passar por ela. A crise fica lá atrás e nós avançaremos. Somos uma igreja que triunfa diante das circunstâncias. Guarda o teu coração, irmão. A palavra diz, sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração porque dele procedem as saídas da vida. Que nessa manhã os seus pensamentos venham ser influenciados pelo poder da palavra de Deus, que renova. É interessante, a palavra não é nova, já está escrita há tanto tempo, mas ela tem a capacidade de renovar. Você sabe por quê? Porque ela é viva, ela é eficaz, ela é mais cortante que espada de dois gumes. Ela é poderosa para discernir alma e espírito. Ou seja, os gatilhos da alma, as janelas da alma, que recebem informações e muitas vezes são afetadas e os seus sentimentos naturalmente são prejudicados. Essa palavra vem e discerne e coloca você no lugar do qual Deus projetou você para estar. Você é um ser espiritual. E como um ser espiritual, irmão, você tem capacidade espiritual de colocar cada coisa no seu devido lugar. Esse é o momento da gente isolar sentimentos errados e tratá-los. Só há um jeito de tratá-los, pelo poder da palavra, que se manifesta como remédio. Provérbios, capítulo 4, versículo 20. Ele vai dizer, atenta para as minhas palavras e as minhas razões, inclina os teus ouvidos. Razões, pensamentos. Deus pensa sobre você, Deus pensa sobre mim, e o que Ele está pensando agora, irmão, não é diferente daquilo que Ele pensava antes. Deus te ama e quer você firmado na rocha, pronto para enfrentar e vencer qualquer situação e tribulação. Então, nesse momento, irmãos, é tempo de se edificar e deixar com que a palavra entre para que você renove sua mente. Logo, pensando certo, automaticamente você deixa de pensar errado. Não tem lugar para dois, a gente não divide pensamento. Ou o pensamento está certo, ou o pensamento está errado. Não existe meio certo e meio errado. Existe um pensamento que te liberta e um pensamento que te aprisiona. Com qual você vai ficar nessa manhã? Irmãos, fique com a palavra de Deus que liberta. Jesus disse, conhecereis a verdade, e a verdade vai te libertar. A verdade liberta a gente de pensamentos que muitas vezes foram nutridos por coisas que falaram ao nosso respeito, mas que não são verdades. Mas porque deixamos essas coisas estabelecerem lugar em nossas vidas, essas coisas começaram a nortear o nosso caminho. Sentimentos ruins foram desenvolvidos e levou tempo para a gente descobrir a raiz do problema.
Então quer saber? O campo de batalha do homem é aqui, ó, é na mente. O que nós vamos fazer então? Renovar. Fazer o que Paulo falou aos Romanos no capítulo 12, no versículo 1 e 2. Rogo-vos, pois, pelas compaixões de Cristo, que apresentei os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com esse mundo. Olha, não toma a forma desse mundo. O que andam dizendo aí são tantas coisas. No mundo existem muitas vozes. Transformai-vos, mas transformai-vos pela renovação das vossas mentes, para que vocês possam compreender qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha aí, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Ela é 3 coisas ao mesmo tempo. Irmãos, a gente é corpo, alma e espírito. A gente é 3 coisas ao mesmo tempo. Ei, deixa eu dizer para você, Deus está cuidando de você em corpo, em alma e espírito. É tempo de você se fortalecer na fé e deixar com que essa palavra venha reinar nos seus pensamentos. Amém? Feche seus olhos, é uma breve palavra nessa manhã, mas que eu quero que de todo o meu coração isso venha nutrir você durante a semana. Leia a Bíblia, leia o Novo Testamento, leia bons livros que edifiquem a sua fé. Ei, mova-se, mergulhe na palavra. É tempo de crescer em nome de Jesus. Nós vamos avançar nesse tempo. Nós estamos crescendo em graça, em sabedoria, em estatura, diante de Deus e diante dos homens. Amém? Eu quero deixar claro que essa semana vai ser uma bênção nas nossas vidas e nós seremos surpreendidos pela glória de Deus. Pai, obrigado. Porque a minha mente é sua, o meu corpo, o meu espírito, eu sou um ser que pertence a ti. Eu sou teu filho nas 3 dimensões da minha existência. Eu declaro saúde divina, e eu declaro paz e alegria, prosperidade. E eu deixo, Pai, com que a tua palavra, que é poderosa para nutrir o nosso corpo, alma e espírito, venha nessa semana trazer renovação. E os nossos pensamentos não serão mais os mesmos. Porque nessa manhã nós tiramos todo o pensamento errado e deixamos agora todo o pensamento certo reinar em nós para a glória do Senhor. Amém.